Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre uma prática que tem me ajudado muito no meu trabalho e eu acho que pode beneficiar o trabalho de qualquer pessoa, que é você ter um bloco de notas perto da sua mesa de trabalho. Deixa eu mostrar a minha. Olha, eu tenho esse bloquinho de notas, sabe, daqueles de folha branca mesmo, a gente compra na papelaria, e um espeto que eu vou fincando os papéis. É literalmente isso daqui mesmo, tá? E o que acontece? Qual que é a ideia? A ideia é de você ter esse espeto e esse bloco de papel bem pertinho da sua mesa de trabalho. E a ideia é que seja de papel mesmo, tá? Não ser bloco de notas do celular, enfim. Por quê? Você certamente já passou por essa experiência de você estar trabalhando e ter algum insight legal, algum pensamento, algum lembrete, alguma dúvida durante um período que você não poderia gastar tempo pensando naquilo, né? Então, por exemplo, eu que sou professora, às vezes durante a aula eu me lembro, surge uma dúvida ali no meio da aula minha, assim, o aluno nem sabe, mas por dentro eu tive aquela dúvida, algum pensamento, alguma ideia legal, e eu sei que se eu não escrever, se eu não anotar, aquilo vai passar e vai evaporar. Então, o bloco de notas é para isso, porque você consegue pegar ali um papel e borriscar rapidinho aquela informação para que depois você possa avaliar com mais calma e ao mesmo tempo não perca essa informação valiosa. Então é isso. E aí eu pensei de pegar um papelzinho e partilhar com vocês um pouco do que eu escrevi nesse papel, exatamente para mostrar para vocês o quanto que isso me beneficia e o quanto poderia beneficiar vocês também. Bom, a primeira coisa aqui são algumas dúvidas e curiosidades acerca do tema insetos. Então, eu estou estudando como aluna agora exatamente sobre insetos. E durante as nossas aulas surgiu a dúvida, ela me perguntou, falou assim, você sabe se os insetos têm sangue? E eu pensei, nossa, boa pergunta, né? Porque literalmente quando você mata, né, sei lá, um besouro, um gafanhoto, sai meio que uma gosma, né, um líquido ali, mas certamente não é igual ao nosso sangue, né? E eu achei muito interessante essa pergunta e não sabia a resposta. E falei com ela, né, que na próxima aula eu iria respondê-la. E também, ainda continuando sobre os insetos, surgiu a dúvida sobre a diferença entre animais peçonhentos e sobre animais venenosos. Também tem uma diferença entre eles. E também eu fui descobrir que a aranha não é um inseto, gente, não sabia disso. A aranha não é um inseto. E com essa descoberta de que a aranha não é um inseto, eu comecei a me perguntar se não existiriam outros falsos insetos que nós pensamos que são insetos. Então eu anotei aqui também de procurar essa lista de falsos insetos. Então esse é o conteúdo insetos. Foi bem legal, foi bem edificante. Eu não vou compartilhar aqui com vocês as respostas. Então quem tiver curiosidade, vá procurar saber. Porque também é legal a gente saber isso, né? Às vezes, por exemplo, essa questão aqui dos pseudo-insetos, de se tem sangue ou não. Assim, não é da minha obrigação saber isso. E isso não é necessário, sabe? Se eu não soubesse disso, tá tudo bem também. Mas eu acho legal nós buscarmos saber as respostas sim, porque é um engrandecimento pessoal também. Nós ficamos sabendo mais sobre as coisas e conhecimento é uma bênção. Então, assim, se a gente pode buscar, por que não? E ao mesmo tempo eu vejo que é legal também essas dúvidas que os alunos trazem não são um apurrinhamento, sabe? Muito pelo contrário, é fonte para nós podermos inclusive alimentar a conversação com eles. No meu caso do meu trabalho é muito importante a conversação, então isso super dá pano pra manga, assim, pra gente continuar conversando, sabe? E outra situação ainda sobre essa mesma aluna, eu gosto de estudar os tópicos gramaticais de qualquer língua, na verdade, a partir de alguma poesia, uma boa poesia. E nesse conteúdo nós estamos estudando sobre The Arrow and the Song, que é um poema do Henry Longfellow, que é um poeta americano. E surgiram algumas dúvidas também bem legais. Por exemplo, a minha aluna me perguntou qual que seria a diferença de beneath e below. Porque beneath e below são duas palavras com o mesmo significado. Então, o que seria a diferença, né, entre o uso dessas duas palavras? Ainda não procurei e também é legal falar sobre isso. Não procurei ainda a diferença, só que para eu não me esquecer de dar esse retorno, o que eu faço? Eu copio no
guia de planejamentos. Então, por exemplo, lá no meu guia de planejamentos está escrito que na próxima aula com ela eu tenho que dar um retorno sobre essa dúvida. Então, dessa forma também não me esqueço. Outra questão também que foi bem legal, nesse mesmo poema nós temos vários it, né, aquele it do inglês. E nós temos it, tem its com um apóstrofo, e cada um deles tem um significado, tem um uso. Tem 2 it que são idênticos, mas são usos distintos. Enfim, e eu me esqueci de comentar sobre isso com ela. Então, eu anotei aqui pra eu não me esquecer, sabe? Do tipo, eu ainda tenho que comentar esse tópico gramatical com ela, da diferença dos its e tal. Então, isso também foi bem legal. E depois, nós estamos estudando também sobre preposições. E aí eu anotei aqui uma nota pra mim, falando exatamente sobre pontuar, sobre a quantidade de preposições e sobre as preposições isoladamente, tipo, as que são mais importantes, as que são mais usadas, e principalmente aquelas que têm o mesmo significado também, para que a gente possa diferenciar. Só que, falando sobre essa questão de quantidade, é bem legal isso também. Quantidade que eu tô falando aqui é no sentido do total mesmo. O número total de preposições que existe na língua inglesa, por exemplo. E a ideia desse número total, não é sempre que eu faço isso, mas às vezes eu gosto de fazer esse contraste, porque você pode colocar... isso pode ajudar os alunos a enxergar que aquilo não é tão difícil quanto parece, sabe? Por exemplo, recentemente eu estava estudando sobre os verbos irregulares. E, inicialmente, quando você se depara com os verbos irregulares em inglês, você vai memorizando, né, a partir do contato mesmo e do uso daqueles verbos irregulares e da consulta também. Só que, quando você para pra olhar o total, se eu não me engano, são cerca de 200 verbos irregulares em inglês, você pensa, poxa vida, como que eu vou poder memorizar 200 verbos irregulares? Só que a gente não para pra perceber que nós também temos trocentos verbos irregulares em português e nós nunca nos paramos assim para nos dar conta de que nós sabemos tantos verbos irregulares assim em português e sabemos conjugá-los, enfim. Então, em português, se eu não me engano, tem cerca de 300 verbos irregulares, até mais. Então, quando eu conto pra eles essa notícia do, olha, no início nós vamos ter que consultar, a partir do uso, eles ficam meio que assim, nossa, mas 200 verbos, isso é impossível. E aí eu trago esse contraponto pra eles, olha, mas nós temos 300 em português e nós sabemos. Então, é super possível sim. Então, às vezes é legal essa estratégia pra trazer uma nova visão, assim, uma nova perspectiva, sabe? Outra questão aqui é sobre... Isso daqui já é outro conteúdo. Tem um outro aluno que eu estou estudando sobre os continentes. E eu sempre tento pegar algum poema que esteja ligado àquela temática que nós estamos estudando, no caso, os continentes. E sempre eu seleciono um poeta para poder ser estudado ao longo do ano. Então, todos os meses a gente pega um poema desse poeta para estudar. E aí, nesse caso, nós estamos estudando Robert Louis Stevenson e eu descobri um poema dele que chama Pirate Story e cita algumas cidades, cita um continente, enfim, e dá pra gente fazer esse link com o conteúdo dos continentes. E o próprio título, né, é História Pirata. Então, a gente trata um pouquinho sobre a questão dos piratas, que é bem legal, assim. Principalmente esse conteúdo que eu tô falando, ele é mais pra crianças, assim, menores. E geralmente elas acham bem legal e bem fascinante, e é bem legal mesmo esse conteúdo. E durante a própria aula, eu fui me dar conta de que eu não tinha eu não tinha detalhado tanto sobre o visual do pirata. Porque nós temos algumas características dos piratas que são bem tradicionais, né? Tipo, sei lá, perna de pau, olho de vidro, dente de ouro, que mais? O uso das bandanas, a questão dos dardos que eles gostam muito de jogar, enfim, todas essas coisas que dá pra também você explorar um pouco sobre o visual do pirata, o papagaio do pirata, enfim. E junto com isso eu me lembrei de, beleza, preciso completar aqui esse conteúdo melhor. E também me lembrei, agora nas minhas férias, eu estava assistindo Os Piratas do Caribe. Não consegui terminar, ainda tá faltando o último filme. Mas o primeiro e o segundo filme foram filmes que eu achei extremamente, assim, divertidos, engraçados e bem criativos. Não acho que sejam filmes para crianças, tá?
Inclusive, a classificação indicativa de Piratas do Caribe é a partir de 12 anos, mas eu não concordo com isso. Eu não acho que uma criança de 12 consiga aproveitar muito bem esse filme. E, obviamente, eu não penso de passar isso para os meus alunos, porém, tem uma cena do Piratas do Caribe 2 que eu acho bem divertida, que é quando o Jack Sparrow e o grupo dele, eles ficam presos numa ilha, com uns povos, assim, bem doidos, assim, bem selvagens, e acaba que eles têm que escapar dessa ilha, e é muito engraçada essa cena. E eu pensei de, às vezes, colocar essa cena pra eles assistirem, porque pode virar um exercício de listening, e é muito divertido, assim, eu tenho certeza que eles vão achar bem engraçado. Só que eu ainda não reassisti essa cena pra, né, me averiguar realmente se dá pra passar. Então eu ainda vou ver isso, vou verificar, mas coloquei aqui pra eu não me esquecer. Outra questão também relacionada a esse conteúdo, que eu vou estudar com eles sobre os meses do ano. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Às vezes a gente pensa no estudo dos meses do tipo assim, então, vamos memorizar janeiro, January, fevereiro, February e por aí vai. Mas tem como colocar essa memorização também de formas distintas e um pouco mais indiretas. E uma das formas que eu estava pensando era exatamente de falar sobre a história por trás dos nomes dos meses. Eu sei que tem alguns meses que têm origem por causa de imperadores romanos, né? Tipo julho, agosto, eu sei que tem essas origens, mas sei lá, por que janeiro é janeiro, fevereiro é fevereiro, não sei. Então, eu coloquei isso aqui também para poder ajudar tanto nessa memorização dos meses, como eu estava falando, mas também usar da história por trás como um pretexto para reforçar essa memorização, e fora que é um estudo também super legal, super interessante. E por último, não, mentira, não é por último ainda. Outra coisa que aconteceu também, eu anotei aqui sobre figuras de linguagem. Então, a gramática geralmente ela é estruturada em 4 grandes áreas, né? Morfologia, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e estilística. E é uma ordem crescente, né? No sentido de que você precisa do primeiro para poder ir para o segundo, do segundo para o terceiro. Então, é um tipo de conhecimento acumulativo mesmo e que você precisa do outro para entender o seguinte. Só que, é claro que aqui, né, gente, eu não tô querendo dizer do tipo, caraca, né, super vamos estudar sobre alfabeto fonético internacional com crianças de 8 anos. Não, né, eu acho que esse estudo ele tá super reservado para quem é dessa área. Então, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não de explorar essas 4 partes da gramática de forma tão aprofundada quanto deve ser para um professor. É claro que existe essa adequação entre o que o professor sabe e o que o aluno deve saber, enquanto aluno, né? Se um dia ele quiser estudar mais sobre aquilo, ele provavelmente vai, enfim, trabalhar com isso, seja o que for. Mas, basicamente, eu sempre tive muita dúvida, assim, de como trabalhar a questão da estilística, porque, particularmente, eu acho um pouco complicado, assim, são muitas figuras de linguagem, são muitas estratégias estilísticas de escrita e eu fico pensando assim, nossa, como que eu posso abordar isso com um aluno que já esteja mais avançado e que possa receber esse conteúdo? E foi assim que eu fui descobrir e anotei aqui exatamente como que eu iria fazer isso. Então, tem uma aluna minha que nós estamos estudando o livro Os Gatos, do T.S. Eliot, e ao longo dos estudos desses poemas, de surpresa, assim, eu fui me deparar que nós estávamos estudando várias figuras de linguagem e eu não tinha me dado conta daquilo, né? Que antes pra mim era um mistério e de repente se revelou e eu nem me dei conta. Então, quando eu me dei conta disso, eu anotei e falei, caraca, tipo, já consegui incluir isso que eu achava que não ia dar conta. E aí eu coloquei aqui só pra me lembrar de esmiuçar um pouco essas figuras de linguagem no planejamento anual, enfim, de deixar isso bem detalhado, até pra eu ter uma baliza, né, do nosso progresso ou não. E outra situação que eu coloquei aqui também, é importante falar isso, né, são informações de trabalho, como eu tô mostrando pra vocês, mas existem muitas informações aqui que são pessoais mesmo, tipo, são coisas minhas. Então, um exemplo que eu anotei aqui foi exatamente sobre lugares que eu gostaria de conhecer aqui na minha cidade, tipo, do nada,
eu consegui me lembrar de vários lugares aqui na minha cidade que eu nunca fui, e são principalmente lugares de comer, sabe? Tipo restaurantes, cafeterias, essas coisas. E eu acho super legal conhecer esses lugares novos, enfim, explorar. Só que eu meio que me dou um branco, assim, do tipo, nossa, eu acho que eu já fui em todas e tal, acho que não tem mais. E aí, do nada, literalmente do nada, eu comecei a me lembrar de uma avalanche de lugares que eu tenho vontade de ir, que não estava me lembrando, que eu nunca fui. Então eu fui, literalmente, escrevi aqui alguns desses lugares, e é isso, sabe? Então dá pra você colocar aqui também coisas pessoais, e que você se lembra também. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que com esses exemplos vocês possam ter visto assim um pouco do quanto é legal adotar essa prática realmente e que vocês adotem também para o dia a dia de trabalho de vocês, que eu tenho certeza assim que vocês vão colher informações bem legais.